Bom dia, pessoal. Quem esteve comigo ontem sabe que, inclusive, os próprios grupos de intercessão aí e o nosso comunicado interno está aí para comprovar tudo isso, né? Período da tarde, nós passamos um comunicado interno para que todos entrassem em oração, reforçassem, porque nós estávamos esperando uma definição, uma resposta para ainda no sábado. Até porque a igreja protocolou uma ação e nós estávamos aguardando alguma coisa que poderia sair ontem. E de qualquer maneira, teve alguém que acompanhou a nossa manifestação ontem? Quem viu? Quem viu? Quem não viu? Quem não viu? Boa parte viu, a grande maioria viram. Nós também não fomos ali de brincadeira. Inclusive está no Diário da Região hoje, tá? Está no Diário da Região e eu gostei da reportagem, gostei do tema. Os evangélicos, o povo saiu para orar e protestar, e quando foi de manhã e quando foi à tarde o STF liberou. Diário da Região, Diário da Região. Eu não sei, mas realmente a oração que nós realizamos ali foi forte, o trabalho que nós fizemos foi forte, importante. E realmente nós estivemos fazendo a nossa manifestação de fé. Eu estava dizendo uma coisa importante, tá? Na verdade, a igreja já tinha a intenção de fazer algo, tanto é que juridicamente, nós não estávamos parados. Nós estávamos fazendo a nossa parte, mas quando foi no meio da semana, alguém falou para mim assim: bispo, o Conselho de Pastores de São José do Rio Preto, até por conta das publicações que nós compartilhamos, eles estavam querendo unir o povo, né, o povo cristão, para poder fazer uma manifestação pacífica e de oração. E aí pediram a nossa ajuda, o nosso apoio. Aí eu me inteirei, liguei para o presidente do Conselho de Pastores, do qual estou citando esse nome aqui, mas nós não somos ligados a eles, tá bom? Não somos filiados ao Conselho de Pastores. E aí perguntei do que se trata, como seria, porque eu até na última hora tentei fazer uma estrutura muito maior, porque já que vamos fazer para valer, né? Sou da seguinte opinião: vamos fazer, e vamos fazer com impacto, vamos fazer com peso. Mas como era eles que estavam organizando, a gente não pôde. Eu já tinha até visto uma carreta de som, né? As grandes mesmo. E aí, como também não tem alvará de liberação para fazer esse tipo de manifestação, a prefeitura numa época como essa jamais vai dar, né, um alvará, então fomos na fé e na raça. Mas quando eu consegui falar com ele, eu consegui falar só na quinta à tarde. E na quinta ou na sexta, não sei, acho que foi na sexta à tarde, na sexta, na hora do almoço. Então eu tinha muito pouco tempo para divulgar e falar. Eu falei: quantos pastores aderiram? Cerca de 48 pastores aderiram, o resto não aderiu. Tá bom. Então tá bom. Eu falei: o senhor está preparado para a estrutura? Porque quando eu mobilizo, eu mobilizo.
Ele falou, não, nós vamos fazer assim, assim, assim. Eu falei, e a avenida? Já foi comunicado? Ele falou, nós comunicamos, mas não há liberação, então vai ter que ser interditado mediante o número de pessoas. Eu falei, então pode preparar para interditar, porque nós vamos para interditar. Enfim, quem viu, quem acompanhou, viu que, e palavra deles em agradecimento, que o Ministério Mudança de Vida salvou o evento. Porque dos 40 pastores não apareceu sei lá quantos, e nem igreja apareceu. Nem igreja. Membros de igrejas apareceram. Então, os pastores que estavam, inclusive, poucos levaram os seus membros. Mas, graças a Deus, nós mobilizamos um número grande. E fizemos Quem estava lá comigo? Isso. Fizemos um grande trabalho. A nossa oração, depois eu tive algumas abordagens lá. Eu fui abordado por um deputado. Ele falou, eu vi o vídeo do senhor e tal, e no vídeo só que tinha que ter tido mais tempo para poder, porque eu sou da quadrangular e tal, e a gente tinha que ter mais tempo para poder divulgar, e não sei o quê. Eu respondi exatamente assim, eu falei, desculpa, vocês são covardes. Eu também tive pouco tempo. Eu tive meio período para divulgar, que eu divulguei sexta-feira à tarde. Eu tive meio período. Então, me desculpa que é tudo covarde, tá? Não serve de desculpa, são covardes, não tem influência, não tem poder de influência, enfim. Mas, enfim, o evento foi maravilhoso. Eu sei que depois teve pastores aí fazendo comentário, pastor publicando em rede social. Eu disse, cada um tem um pastor que merece, né? Porque pastor ficar atrás de rede social fazendo comentário, eu teria vergonha. Você nunca vai me ver atrás de rede social fazendo comentáriozinho, né? Inclusive vou te dar uma dica do que eu costumo fazer. Qualquer áudio que você escutar, não leve a sério, porque gente séria põe a cara, tá bom? Todo áudio que você escutar, olha, eu recebi aqui do fulano de tal, esquece, descarta. Porque toda pessoa séria põe a cara, tá bom? Gente séria põe a cara, ele dá a cara. E aí nós oramos, quem estava lá comigo viu a oração que eu fiz, realmente. Oração é para esse mundo, né? Porque se a nossa luta, primeiramente, ela é uma luta espiritual. Ponto. Eu não estou na mão de homens, nem você. Quando Pilatos disse assim para Jesus, você não vai me responder? Porque Jesus não respondeu a ele. Ele falou assim, você não sabe que eu tenho poder para te libertar e para te crucificar? Jesus respondeu para ele, você não tem autoridade nenhuma sobre mim se não fosse dado do alto. E se eu clamasse ao Pai, Ele levantaria agora, mandaria, enviaria 12 legiões de anjos aqui, agora. E acabou. Ele se submeteu. Ninguém tem poder sobre nós, senão Deus. Bispo, mas e o que está acontecendo? Está na mão de Deus. Não está na mão de homem. Homem não tem poder sobre nós. Homem não tem poder sobre a igreja. Entendeu? Porque se Deus, tanto é que eu vou deixar uma coisa muito clara para vocês. Foco, gente. Eu vou pedir para vocês. Sai dessas correntezinhas de vídeos que causam pânico e terror. Gasta o teu tempo para edificar sua fé. Gasta o teu tempo para alimentar o teu espírito. Eu descarto todos. Não serve para mim. O que faz com que muitas pessoas acabem acreditando mais no caos do que no mover de Deus. Quando Deus queria tratar com Israel, Ele levantou Nabucodonosor, rei da Babilônia, que foi o rei do Império Babilônico, entregou Israel nas mãos deles e acabou. Não tinha quem pudesse.
Quando o Senhor decidiu libertar do Império Babilônico, da escravidão, do exílio, ele levantou Ciro, mais forte do que a Babilônia. E olha que não tinha ninguém mais forte que a Babilônia. Ele levantou Ciro, Ciro foi, venceu a Babilônia, e Ciro determinou a reconstrução de tudo, e ainda determinou que fosse investido dinheiro, recursos, para reconstrução. Então, nós não estamos nas mãos de homens, nós gastamos tempo orando. Eu estava dizendo aqui na reunião anterior, a quarta-feira retrasada, no caos, quando o apocalipse, né? Porque você andava na rua, quer dizer, não andava, né? Quem tinha coragem para sair à noite, era o apocalipse, né? Você não cruza nem com gato, porque eu acho que até os gatos ficam com medo. E aí, nós temos o projeto Casa Firme, estamos em oração 24 horas, e eu falei para o pessoal aqui, pega azeites aí por favor, vão para a rua, eu vou ungir a cidade, vou ungir aqui a nossa região toda, vou para a rua. Imagina, filme de terror, né? Só nós na rua, noite, não lembro se era 11 horas da noite, uma coisa assim, só nós. E eu fui ungir para repreender exatamente essa potestade, essa falange demoníaca que está sobre a cidade. Querido, você não tem noção a guerra, a afronta, a barreira que investiu contra nós. Você não tem noção. Dentro do carro a gente sentia a presença, dentro do carro a gente arrepiava, sabe? E eu fui circulando e não parei, e fomos. Depois eu vim para a igreja para concluir a oração dentro da igreja, e nós passamos a noite toda combatendo. Porque tinha uma atmosfera, uma potestade sobre a cidade. Se você prestou atenção, você pode ter certeza que teve dia que você sentiu arrepio na tua casa, uma presença maligna na sua casa, tinha algo pesado sobre a cidade. E aí, nós somos autoridade, é o que eu falava lá ontem, nós somos autoridade, a igreja é autoridade, nós temos poder de ligar e desligar, nós temos poder para repreender, foi dado a nós esse poder. Então, existe uma guerra espiritual, e o seu foco é esse. Eu descobri uma coisa nesses dias, realmente, inclusive ontem, lá na manifestação, que a grande maioria vai ficar, e quem ficar para a tribulação não vai ser salvo, vai ceder fácil, porque o medo dominou as pessoas, medo dominou. Ontem não tinha pastores, não tinha igreja, pastores não conseguiram levar nem seus membros, por medo. Isso mostra que, querido, só tem uma alternativa, ou luta para ir no arrebatamento da igreja, porque se ficar, está perdido, porque facilmente vão ceder, não há resistência, não há coragem, ninguém está disposto a pagar com a vida, então tem que lutar, tem que pegar esse momento agora para uma grande reflexão, e colocar realmente a vida no altar, buscar essa fé que nós vamos falar aqui hoje. O pastor publicando na rede, né, o povo da minha igreja, eu falei, que igreja, meu filho? Você não merece igreja, pastor assim não merece igreja, pastor assim não merece igreja, porque eu não sabia, que depois eles que falaram para mim, que eles não estavam fazendo live, porque havia sido proibido live. Onde já se viu isso? Eles falaram para mim, não estava fazendo live, agora nós recebemos autorização para fazer live, agora nós podemos fazer live. Eu falei, pelo amor de Deus, eu nunca parei. Michel nunca parou, está 24 horas no ar, não desliga um momento. Se nós chegarmos ao ponto que nós não podemos falar dentro do nosso estabelecimento, através de um celular, através de uma coisa, aí chegou realmente, aí nós ficamos, precisa despertar, porque o arrebatamento já aconteceu, precisa procurar os irmãos aí, que está faltando gente.
Não é verdade? E aí eu vou ter medo de falar, porque vai bater aqui na porta, porque eu estou falando do Senhor? E por outro lado é o seguinte, os apóstolos foram proibidos de falar, foram agredidos por pregar, foram espancados e jogados para fora da cidade. A hora que eles se recuperaram, levantaram e voltou para dentro da cidade para pregar de novo. E ainda diz assim: a quem devemos obedecer? A Deus ou os homens? A quem devemos, gente, obedecer? Quando eu fui lá ontem, eu não fui pela igreja, eu fui por vocês, eu fui pela família, eu fui, pode ver que a convocação que eu fiz, não estou fazendo simplesmente por abertura da igreja, eu estou fazendo pela liberdade de vocês trabalharem, o pai de família, a mãe de família, o trabalhador, a dignidade, porque o que é essencial no momento como esse? Trabalho não é essencial? Colocar comida na sua mesa não é essencial? O nosso trabalho é reconhecido por lei como essencial e não permitiram. Está tudo errado. Então, quando eu fui por isso. Porque cada vez, as fotos de vocês foram tiradas daqui ontem à noite. Cada vez que a gente orar sobre as fotos de vocês, é uma guerra contra nós. É uma guerra, é uma barreira para nos impedir. Porque existe uma força maligna, existe uma resistência espiritual. Então, eu descobri ontem que, e por outro lado, eu fiquei muito feliz. Eu fiquei muito feliz porque às vezes as pessoas acham que a gente exagera um pouco no que a gente faz. Em jejum, oração, 24 horas e etc. Culto todos os dias, 4 cultos por dia e etc, etc, etc. Eu descobri que a gente está no caminho. Porque eu descobri, inclusive, pelos nossos membros, pela maturidade dos nossos membros, pela coragem, pela resistência. Eu descobri que nós somos como uma das igrejas do Apocalipse, que tendo pouca força, tem guardado a fé, se mantido, resistido, não cedido. Então, eu fiquei muito feliz, saí de lá ontem muito feliz. Inclusive, logo mais eu vou postar um vídeo que nós fizemos. Depois eu peço que você compartilhe. Tem um vídeo aqui? Eu fiz esse vídeo aqui, depois compartilhe para a gente, porque eu já estou fazendo ele em agradecimento a Deus, né? Tanto é que eu termino com obrigado, Jesus. Coloca o vídeo aí, por favor. Pois existe um nome que está acima de todo nome. Que nome é? Jesus. Diga Jesus. Diga Jesus. Esse é o nosso povo, ó. Diga este nome. Está acima de todo nome. E todo joelho se dobrará diante deste nome. São José do Rio Preto. Diga, é do Senhor Jesus. Diga, o Brasil é do Senhor Jesus. Diga, em nome de Jesus. Diga, nós determinamos, como igreja do Senhor, como autoridade na terra, nós determinamos um basta. Nós determinamos, em nome de Jesus, que cesse a praga, que cesse a peste, que cesse a maldade, que cesse a corrupção, em nome do Senhor Jesus. Grande maioria aí, 90% é Ministério Mudança de Vida. Diga, que haja paz na nossa cidade, que haja prosperidade na nossa cidade, em nome do Senhor Jesus. Diga, a igreja do Senhor
é autoridade na terra. Diga, foi dado à igreja poder de ligar e desligar. Diga, nós ligamos a vitória da igreja. Nós decretamos paz, segurança, prosperidade, saúde. Como igreja, nós somos família do Senhor. Nós somos a igreja do Senhor. O fim de decretos abusivos. Liberdade para o povo, porque essencial é tudo aquilo que é necessário para a vida, para a dignidade. Nossas vidas estão nas tuas mãos, Senhor. Tua igreja está nas tuas mãos. E a porta do inferno nunca prevaleceu contra a tua igreja. Enquanto ela estiver aqui, ninguém poderá vencer a tua igreja. O Senhor reina e reina para sempre. Amém? Amém? Hoje ainda falaram assim, mandaram uma mensagem para mim e falou, bicho, fica atento, porque eles vão fiscalizar e foi citado o nome da igreja. Estão furiosos com a igreja. Quando meus inimigos se levantaram para comer a minha carne, eles tropeçaram e caíram. Eles, né? Eles é que tropeçaram e caíram. Salmo 27. Certo dia, os fariseus perguntaram a Jesus, quando virá o reino de Deus? Jesus respondeu, diga comigo, o reino de Deus não é detectado por sinais visíveis. É importante que você entenda isso, porque o reino de Deus não está fora, o reino de Deus está dentro. É importante que você entenda isso. Eu gostaria de ver o reino. Você não vai ver, ele é dentro. Ele é dentro. Não se poderá dizer está aqui ou está ali, pois o reino de Deus já está entre vocês. O tema central do ministério de Jesus era o reino. Tanto é que tanto Jesus como João Batista dizia que o reino é chegado, o reino de Deus. E esse reino é chegado através de Jesus. Só que isso não é algo externo, é algo interno. Hoje você vai ouvir algumas coisas aqui muito importantes, porque eu não quero mais que vocês assistam ou participem de um culto olhando assim, mas como pode ser isso? Eu não consigo entender isso, por isso que eu estou dizendo a você, bispo, é uma coisa fácil entender? Não, é só pelo Espírito, e você precisa foco. Por isso que, você sabe de uma coisa, vou falar uma coisa a você, eu falei isso na sexta-feira, inclusive quem não assistiu aquele culto de sexta-feira, vai lá, já foi postado ontem, assiste, quem não assistiu. Porque quando eu cheguei aqui no meu período de oração, no final da noite, eu cheguei, eu estava tudo escuro, a igreja escura e só o altar ligado. Eu cheguei, minha Bíblia estava aqui, e eu falei para o Senhor, me dê uma palavra para a igreja, Senhor, dê uma palavra para nós, para a sua igreja, e abri. Peguei meu celular, liguei a luz e veio Jeremias. E eu falei o que o Deus falou para nós, né? Exatamente o que estava acontecendo. A cidade está assolada. Muitos olham e dirão que não haverá restauração para esse lugar assolado, devastado. Mas, e ali o Senhor falando que haveria paz, segurança e muita prosperidade, que Ele estava restaurando isso, e muitos comprariam propriedades, assinariam escrituras,
e etc, etc, que foi a mensagem de sexta-feira. Depois você assiste lá e medita e toma posse para a tua vida. E aonde eu quero chegar com isso? Porque o que a Bíblia ensina? A Bíblia nos ensina a buscar em primeiro lugar o reino, que é o governo de Deus, e a sua justiça. E todas as demais coisas, que está falando de roupa, comida, bebida, isso lhe será acrescentado. Só que tem uma coisa, bispo, mas se eu ficar de braço cruzado, vai? Não, nunca ensinamos isso e nunca vamos ensinar, até porque nós não somos um povo que espera parado. Já viu nós esperarmos parado? Nós não esperamos parado, nós esperamos andando, nós esperamos marchando, nós esperamos lutando, seguindo. É assim que o mar vai se abrindo, é andando, não é parado. E eu disse ainda na sexta-feira, e aqui estão os meus que são testemunhas disso, que nós, assim como vocês pararam 15 dias, e muitos aqui, obrigado vocês que foram me mandando os testemunhos, e nós vamos marcar para vocês falarem sobre isso, tá? Vocês que compartilharam aí comigo os testemunhos e experiências. Aqui nessa reunião aqui, eu estou vendo umas 3 pessoas que do dia 30 para cá foram mandando seus testemunhos para mim, suas experiências. Por que do dia 30 para cá? Porque do dia 30 para cá foi explodindo coisas. Dia 30, 31, dia 1º, porque o Senhor, Ele está nos observando. É o que eu disse, o que eu quero que entre dentro de você é isso. Como Jesus, nenhuma autoridade você teria sobre mim se não fosse dado do alto. Então quer dizer, ele estava dizendo para Pilatos, meu filhinho, cai a ficha. Você não tem autoridade nenhuma sobre mim. Cai a ficha. Você está achando que você... Se eu orasse agora, Deus, Pai mandava 12 legiões de anjos, acabou com a festa aqui. O Senhor era o primeiro. Agora pensa, 12 legiões de anjos. Na Bíblia tem um anjo que acabou com o exército inteiro. Sabia? Tem passagem, um anjo devastou um exército inteiro. E aí eu estava ainda glorificando a Deus no dia 1º, eu estava fazendo um culto de ação de graças, aqui com todos os meus, um culto de ação de graças, porque quando foi dia 1º, eu pedi o pessoal, a administração, falei assim, por favor, faz o fechamento da igreja, deixa eu saber como está, como caminhou esses dias e tal. E aí fizeram o fechamento da igreja, do dízimos, ofertas, arrecadação da igreja. Exatamente como todos os meses. 15 dias fechados sem nenhum de vocês aqui dentro. Sem ninguém vir dizimar, sem ninguém vir ofertar, sem ninguém vir cultuar. Exatamente a mesma coisa, como se tivesse aberta. E aquilo na hora, sabe, aquilo alegrou meu coração, e eu falei, Deus. Eu fui fazer um culto de ação de graças. E ainda na sexta-feira eu falei, faça um culto de ação de graças. Faça com a tua família. Vá agradecer a Deus. Agradeça a Deus pela vida. Agradeça a Deus pelo cuidado. Agradeça a Deus, você está vivo. Ele proveu, Ele te sustentou. Agradeça a Deus. Nós temos razões e motivos para agradecer. E é isso que nós precisamos fazer. Nós não estamos esperando o caos, nós não estamos esperando o pior, nós estamos esperando o melhor. Bispo, vai melhorar? Para quem você está perguntando? Para nós ou para o mundo? Vai melhorar o mundo, bispo? Não, vai piorar, vai agravar e muito. Bispo, mas isso é desanimador? Não. Por isso eu estou pregando para você sobre o reino hoje. O reino de Deus, diga comigo, não é uma democracia. Então significa o quê? Que existe um rei. É uma teocracia. Existe um rei. E a vontade desse rei é soberana. Ele é a autoridade soberana. Significa que esse rei,
E esse reino que está dentro de mim, a autoridade do Senhor, a vontade do Senhor é soberana. É quando nós vivemos essas experiências gloriosas de viver no reino, de ser cuidado por um rei justo, um reino de justiça, um reino de paz, um reino de abundância. Nós não fazemos parte desse governo terreno, nós vivemos no reino. Só para eu dar sequência aqui, por favor, para e vai fazer um culto de ação de graça com a sua família, porque eu agradeci não só pelo que ele fez até então, pelo cuidado, proteção, provisão, mas eu agradeci pelo que ele vai fazer, vai continuar fazendo e cada vez mais. Amém? Faça um culto de ação de graça com a tua família, agradeça. Vocês estão vivos, vocês estão cuidados, estão saudáveis, estão até mais gordos, eu percebi. Faça. Em tudo dai graça, essa é a vontade do Pai, e o nosso governo é outro. Portanto, orem da seguinte forma, diga comigo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Diga: venha o teu reino. Diga: seja feita, venha o teu reino, venha o teu reino. Você acha que esse reino vai vir sobre a terra? Não, vai vir sobre a tua vida. Não são todos, o reino não está em todos. Venha o teu reino, venha a justiça, venha a paz, venha a prosperidade, venha a ordem do seu reino, assim na terra como no céu. No céu não tem bagunça, no céu não tem injustiça. Nem todo o que me diz, diga comigo, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Diga: mas quem? Diga comigo: mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. É esse. Ai, Senhor, o Senhor é lindo, o Senhor é maravilhoso, ai, Senhor. Não. Tem gente que ele vai responder assim, muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome, e em seu nome não expulsamos demônios, e em seu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente, diga comigo: eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Muitos que estão dizendo Senhor, Senhor, o Senhor vai falar: querido, eu não te conheço não, meu reino nunca esteve aí dentro, eu nunca estive aí, eu não te conheço. Por isso, pessoal, você sabe qual é a grande reflexão que nós devemos fazer? A grande reflexão, e para você alicerçar sua fé no lugar certo, vamos supor, nós vimos agora 15 dias apocalíptico, não foi? Sim ou não? Em proporções leves. O senhor está falando que é leve? Levíssima. Levíssima. Porque realmente a grande tribulação vem acrescida de demônios que não existem hoje, que estão presos, de pragas, de pestes, de contaminações, de uma perseguição. Primeira coisa, confiscado seu patrimônio, confiscado seu dinheiro. Você não existe, você não compra, você não vende. Não é esse não compra e não vende que nós vimos agora, que você tinha dinheiro para comprar, mas não tinha onde comprar. Entendeu? E já é um bom sinal. Os moradores de rua, nós continuamos fazendo o trabalho, não paramos. Não pensa você que nós ficamos trancadinhos aqui dentro, não. Os moradores de rua, teve um dia da primeira semana de caos,
eles diziam assim: graças a Deus por vocês chegarem aqui. Tirou o dinheirinho do bolso e falou assim: ó, não é dinheiro não, eu tenho dinheiro para comprar minha marmita. Mas onde eu compro? Não tem onde comprar. Oh, eu tenho dinheiro, ó. Tem dinheiro para comprar marmita, não tem onde comprar. Se não fosse nós levarmos a marmita. Então, obrigado a vocês que contribuíram para isso, viu? Obrigado, que tem pessoas aqui que entrou com a gente nessa e dizia assim: ó, estou fazendo a marmita, vem buscar a marmita que nós queremos apoiar, queremos participar e etc. Foi maravilhoso, foi lindo. Então, agora imagine isso em proporções multiplicadas por muitas vezes. Nós não estamos, a igreja não está preparada. O que é? Vou fazer essa reflexão com você. Primeiro, para você que está passando por lutas. O que é 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 ou 100 anos de dor, de problemas, de perseguição, perto de uma eternidade de glória e de paz que você vai receber? Agora, o que é 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 anos de glória, de prosperidade e abundância e uma eternidade no lago de fogo e enxofre, lugar de prantos e ranger de dente, eternamente? O que é? O que adianta um homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Porque a maior parte das pessoas não estão preocupadas com a sua alma. Esse é um mover de Deus para o desapego. Esse é um mover de Deus para colocar o coração no lugar certo. É um mover de Deus nos ensinando a colocar o nosso coração, fazer dele o nosso maior tesouro, colocá-lo em primeiro lugar em nossas vidas. O senhor está falando contra a prosperidade? Jamais. Estou falando porque o que aconteceu com a humanidade? A humanidade, ele serve e corre atrás só do dinheiro e não serve ao Senhor, despreza o Senhor, como a Bíblia diz aqui em Mateus 6. Não tem como você servir a dois senhores, porque você vai desprezar um. E se eu sirvo ao Senhor, eu desprezo o outro é servo. Então, o que acontece é que muitos fizeram do dinheiro o seu Senhor. Ele é o Senhor, toda a sua dedicação é por Ele. A dedicação não é ao Senhor, não é em prol do reino, não é em prol. Eu disse, quantos cristãos ontem, pastores, não têm coragem de sair à rua. Pastores se acovardando de fazer uma live. Cristãos que não têm coragem. Então isso é um despertamento. Então tem que botar a tua vida no altar, porque você não está preparado. Você tem que ser chamado na primeira, e não é com palavras. A Bíblia diz que não adianta, nós estamos acabando de ler, não adianta Senhor, Senhor. Eu preciso fazer a vontade do Senhor. Tem gente que o Senhor vai dizer: eu não te conheço, não te reconheço, não reconheço a tua fé, nunca estive aí. Nunca estive. Então, o tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. João Batista veio, chegou anunciando essa mensagem, a mensagem do reino que era chegada. O reino é chegado através de Jesus. Quando Jesus chegou, ele inaugurou o reino de Deus na terra. Só que esse reino, ele está dentro de nós, não é um reino físico. Ele será futuramente? Será. Bispo, será? Será. Depois da tribulação. Depois. Quem foi arrebatado foi, quem morreu sem salvação morreu. Depois vem um reino milenar,
que o Senhor governa e reina por um tempo para mostrar justamente o que é um reino de justiça na terra. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, diga comigo, e a sua justiça, ou seja, a sua vontade, o que Ele aprova. E todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Todas essas coisas serão acrescentadas. Deus vai cuidar, Deus vai prover, mas existe um alvo, existe um centro. Nós somos súditos desse reino, nós somos servos desse rei. Inclusive o que você tem não é seu, é dele. Você o serve com aquilo que ele tem confiado nas suas mãos. Quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhes disse: deixe vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo a verdade, que quem não receber o reino de Deus, diga comigo, como uma criança, nunca entrará nele. Como assim como uma criança? Com a inocência e com a pureza de uma criança. Você vê que achar esse equilíbrio não é uma coisa fácil. Porque ao mesmo tempo que diz que nós devemos receber como uma criança, nós também devemos ser maduros como adulto. Mas inocentes, puros, na malícia, internamente, por outro lado, maduros. Irmãos, não sejam infantis no entendimento dessas coisas. Seja infantil não. Quer dizer, bispo, não estou entendendo nada disso. Então, você vê que a gente precisa amadurecer, precisa crescer. Não sejam infantis no entendimento dessas coisas. Sejam inocentes como bebês com relação ao mal. Pureza. Você pega uma criança, ela conhece o pecado? Se você apresentar a ela alguma coisa, ela é totalmente inocente. É pura. Mas sejam maduros no entendimento. Que equilíbrio. Tem uma pureza e uma maturidade. Tem uma inocência e uma maturidade. Está entendendo, gente? Amém? E como é que eu faço isso? É o que eu disse agora e pedi pelo amor de Deus. Eu entendo que é uma guerra difícil. Mas se você não colocar foco, você não vence. Se eu perguntasse para você assim: do que você se alimentou nesses 15 dias? O que você permitiu que entrasse para dentro de você? Inclusive, como disse, essas correntes de desgraça, de caos, e essas publicações todas que todo mundo vai passando de um para o outro, cuidado com isso. Cuidado. Não sei se eu falei aqui nessa reunião agora, eu ainda disse outro dia, se você mandar voz para mim, está tudo descartado. Tem que ter cara. Tem que ter cara. Entendeu? É igual não sei se você viu aquele vídeo que tinha uma pastora, sei lá, falando, metendo o pau nos evangélicos, da vergonha dos evangélicos e não sei o que, e aí as pessoas se apropriaram daquilo e falou assim: olha a mensagem da ministra Damares. E a Damares veio a público para falar que essa mensagem não era dela. Mas as pessoas tentando instigar o povo evangélico a um movimento, criar uma situação para que a igreja fosse a criadora de talvez aí algo que seria responsabilizada naquele momento. Então, tem que ter cara. E também, só essa coisa, o que aconteceu na Argentina, o que aconteceu na Bolívia, o que aconteceu na Venezuela, descarta isso, querido. Vamos gastar tempo para orar. O que está acontecendo por aí não quer dizer que vai acontecer no nosso meio se nós estivermos no reino. Se o Senhor nos dirigir, que Deus vai dirigir, Deus levanta, Deus mobiliza.
Deus, todo mundo que me chamou para alguma coisa, eu disse, eu não vou entrar numa batalha aqui enquanto Deus não falar que deve. Sabe por quê? Porque eu não vou entrar no que Deus quer tratar. Alguém falou assim, mas o senhor acha que a igreja, que todo mundo vai se arrepender? Eu falei, acho que não. Acho não, tenho certeza que não. Mas a igreja vai ser despertada. Aquele que está sujo, suje-se ainda mais. Não foi isso que ele disse? Aquele que está santo, santifique-se ainda mais. Purifique-se ainda mais. É uma decisão que cada um vai tomar. E aí, nós precisamos ser seletivos. Por quê? Porque ficar em casa numa fase como essa, assistindo série, não vai te alimentar e não vai desenvolver a sua fé. Ficar em casa somente xingando o governo, não vai te acrescentar nada e não vai mudar nada na sua vida. O que nós precisamos fazer? Buscar a Deus, orar e buscar a direção dEle. Buscar a direção. Buscar esse reino. Ah, mas se nós ficarmos só, também vai adiantar alguma coisa só ficar fazendo comentário aí nas redes sociais? É o que eu disse ontem. Pastor que fica igual cachorro latindo para a lua, né? Porque tem gente que fica igual cachorro latindo para a lua. E vai resolver o quê? Fica lá. Hã? E a lua? Hã? Você acha que a lua vai olhar e falar assim, ai, que medo. É o que muita gente fica fazendo. Com o cachorro latindo para a lua. Né? Gente fazendo observação que não deve, fazendo comentário. Ontem eu ouvi, teve gente que me procurou, falou, pô, estou revoltado com as críticas que nós sofremos. Querido, o realizador é superior ao crítico. Você acha que eu estou preocupado? Não estou pedindo opinião de ninguém. Eu não estou pedindo opinião de ninguém. Eu acho que você não devia fazer. Mas eu te pedi essa opinião? Não te pedi. Não te pedi. O que interessa é o que Deus nos manda fazer e acabou. Até porque se der errado, você não vai me ajudar. Né? Os críticos de plantão. Né? E nós estamos fazendo a nossa parte. E eu vou me colocar como igreja do Senhor. Tudo aquilo que Deus nos mandar fazer, nós vamos nos colocar. O que Ele não mandar fazer, nós não vamos fazer. O que Ele mandar fazer, nós vamos fazer. Porque nós confiamos nele. E nós somos o povo de Deus que nós vamos. Isso aqui só não está um caos. Você já parou para pensar? Faz essa reflexão. Olha o que nós vivemos. Você já parou para pensar quando a igreja for tirada daqui? Imagine tudo isso que nós vivemos agora sem a igreja do Senhor e sem o Espírito Santo. O que seria? Saber que você está em casa desesperado, você nem uma live para assistir o culto, se alimentar da palavra você teria. Nenhuma mensagem postada você teria. Nenhuma mensagem de conforto. E nem você falar assim, meu Deus, me ajuda, vai ser bater no teto e voltar, porque não tem, o Espírito Santo não está aí mais. Já parou para pensar o que é passar por tudo isso sem a igreja, sem o Espírito Santo aqui? Não tem consolo, não tem refrigério. Por isso que um momento como este é um momento de uma grande reflexão. Eu tenho agradecido a Deus todos os dias por isso. Como, bispo? Não é melhor entrar no reino sem uma mão, sem um olho, sem um pé, sem um membro? Não importa as perdas que a gente tenha. Mas se eu for salvo, acabou. Eternidade. Vida eterna. Agradeço pelos meus filhos e estar presenciando isso. Porque a fé deles nunca mais será a mesma. Porque eu tenho aproveitado para conscientizar. Eu tenho despertado e movido a todos para orar. Tenho despertado eles, vai cuidar, vai pastorear, vai levantar, vai alimentar outros. É o que nós passamos, nós somos cuidados cuidando? Sim ou não? Nós somos cuidados cuidando, nós somos fortalecidos fortalecendo. É o que nós precisamos fazer. Colocar o foco. Colocar a vida, a casa espiritual em ordem. Mesmo aí os meus planos, seus planos têm que estar dentro dos planos do Senhor. Os planos do Senhor não parou.
Deus está cuidando e vai continuar cuidando. São duas coisas: o caos cresce assustadoramente e o reino também. Aí é uma escolha de onde você vai estar. Bispo, a terra vai melhorar? Não, vai piorar. Fique com isso dentro de você. Vai piorar. Não, bispo, aí o senhor me assusta. Não, não te assusto. E o reino? O reino vai expandir, vai crescer. Nós vamos também expandir. Nós seremos perseguidos? Seremos, estamos aí, já sendo perseguidos. E aí, bispo? E aí, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ah, bispo, mas eu quero viver. Eu também quero viver. Todos nós queremos. Mas nós não podemos viver iludidos. Nós sabemos que tudo está se cumprindo. E precisamos entrar no propósito. Bispo, eu posso viver meus sonhos? A palavra de sexta-feira. Deus vai abençoar, Deus vai crescer. Muitos vão crescer, muitos vão prosperar, porque o reino está aqui. Deus, agora tem um foco, tem um propósito, não é para si. O reino não se trata de mim, não se trata de você, se trata dele. No reino não sou eu, é ele. Não é o eu. Ele governa através de nós. Ele reina através de nós. Até porque, porque é minha casa, porque eu ninguém é dono de nada. Você viu? Se Deus não tiver misericórdia, todo esse plano, sabe para que é? Você paga a prestação da sua casa? Você não pagou, você vai perder ela. Você não paga o imposto, o povo não tem dinheiro para pagar imposto, daqui a pouco sua casa, eles estão buscando. Não paga o carro, o imposto do carro, não pode andar. Nós somos dono do quê? O caos chega, se Deus não cuidar, ninguém é dono de nada. É verdade ou não é? Eu tenho minha casa, não paga o imposto dela para você ver se daqui a pouco não está na dívida ativa ali e buscando. Você tem uma ação aí piorando sua casa. É assim. Por isso que nós temos que estar no reino. Depender de Deus, viver a palavra. Porque grave essa frase que nós temos falado todos os dias: até o que Deus fez vai passar, mas a sua palavra não. Até o que Ele fez vai passar. Até o que Ele criou vai passar. Mas a palavra dele não. Ele prosseguiu dizendo, diga comigo: o reino de Deus é semelhante a um homem que lança semente sobre a terra, noite e dia, diga comigo, estando ele dormindo ou acordado, a semente germina então gaste tempo com isso, deixa a semente entrar. A semente vai germinar, a semente vai crescer, vai dar fruto. Esse tem que ser um investimento. Às vezes as pessoas falam assim: eu não sei como é que vocês conseguem viver assim. Claro, nós nos isolamos, nos tornamos totalmente seletivos. Não vou viver naquele reino, vou viver nesse reino. Existe um Deus que não perdeu o controle de absolutamente nada, que governa, que reina, e não reina momentaneamente, reina para todo sempre. Então a semente precisa entrar, porque ela vai germinar e ela vai crescer. Eu dormindo ou acordado, ela vai crescer, embora ele não saiba como. A terra por si própria produz o grão. Primeiro o talo, depois a espiga, e então o grão cheio na espiga. Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou a colheita. Pode passar para a próxima referência, por favor. Então Jesus disse: com que se parece o reino de Deus? Com que posso compará-lo? Diga comigo: é como a semente de mostarda que alguém plantou na horta. Diga: ela cresce e se torna uma, e os pássaros fazem ninhos em seus galhos. Ela briga.
Se tiverdes fé de o tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e se não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será. Querido, quando uma árvore cresce, sadia, tem raiz, a hora que você sair no estacionamento da igreja ali, olha aquelas árvores da calçada lá, e olha os que elas fizeram com o cimento da calçada. Vai lá, veja se o cimento pôde impedir o crescimento delas. Olha lá, arrebentou com a calçada, levantou o cimento da calçada, o concreto da calçada, ela explodiu. Não pôde impedir o crescimento dela, ela vem com raiz e tudo. Você está entendendo o que eu quero dizer ou não? Sim ou não? Quando a semente está aí dentro, ela germina aí dentro, então não tem barreira, não tem obstáculo, pode cimentar que ela vai estourar o cimento. Ela se torna ainda que tão pequena, se torna uma árvore. Abriga pássaros. Disse também, que mais se parece o reino de Deus? Diga comigo, é como fermento que uma mulher usa para fazer pão. Embora ela coloque apenas uma pequena quantidade de fermento em 3 medidas de farinha, diga comigo, toda a massa fica fermentada. E aí o que acontece com o pão? Está entendendo ou não? Tem que pôr fermento aí. A Bíblia diz, cuidado com o fermento dos fariseus. Mas aqui o fermento é bom. O fermento faz crescer. Expande. Por isso que você tem que colocar aí o fermento. O reino tem que entrar, a palavra tem que entrar, a semente tem que germinar. Porque você vai crescer. Você vai expandir. Não tem jeito de impedir esse crescimento. Pois que jogou o fermento, não tem jeito. Ou tem? Ai, peraí, eu joguei o fermento aqui, caiu um pouco de fermento, não tem jeito. Agora já foi, não foi? Vai crescer. Semente germinou. E aí, agora? Germinou, ela vai crescer. Agora precisa estar adubando ela, regando, adubando, que ela vai crescer. E se torna uma árvore. O nosso grande desafio é o seguinte: mudar a mentalidade. Que mentalidade, bicho? A gente passa por muitos anos com a mentalidade de família, mentalidade da criação, mentalidade do pai e da mãe, mentalidade do lugar que você foi criado, do ciclo, do meio social que você foi criado. Pensa exatamente igual. E essa é a grande libertação que precisa acontecer. Fale igual, lamenta igual, questiona igual, murmura igual. Ontem, todos que estavam lá falaram assim: a oração e a postura do nosso povo é diferente de todos os demais. A nossa oração não é igual. O nosso espírito não é igual. Ah, nós temos um só Deus. Ok, queridos, isso não se discute. Eu sempre digo sobre isso. A palavra é uma só. O Deus é um só. A fé não é a mesma. A fé não é igual. Você entendeu ou não? Sim ou não? Ah, existe um só Deus. Ok, agora vamos ver se ele é realmente o Deus da pessoa que usa desse argumento, né? Deus não faz acepção de pessoas, também não, mas de fé ele faz. Não sei se foi boa essa notícia, foi? Sim ou não? Deus não faz acepção de pessoas, você está certo. Mas ele faz de fé. Todo mundo tem a mesma oportunidade. Todos têm a mesma oportunidade de aprender as mesmas coisas, de crescer na fé igualmente, de ser súdito desse reino igualmente. E o que é ser súdito desse reino? É ter na tua vida uma autoridade máxima.
ter na tua vida a autoridade suprema de Deus. Sabe o que é a autoridade suprema de Deus? Estou com vontade de fazer isso, mas o que Deus disse, não faço. A minha carne está gritando por isso, mas o que a autoridade suprema diz? Então minha carne não prevalece. Eu, pela minha natureza humana, eu estou com vontade de explodir. É mais ou menos igual aquele vídeo que o Roberto Jefferson, é Roberto Jefferson, né? Postou, vocês viram ou não, do kit demônio ou não? Sim ou não? Não? Sabe o que eu estou falando, né? Ele falou assim, ele não podia fazer abertamente, né? E ele pegou, botou numa mesa, ele botou um cabo de enxada, um porrete, um cabo de machado, um outro vidro simbolizando spray de pimenta. Então ele falou assim, eu vou te ensinar quando o demônio, o diabo, o capeta for na sua casa. Então quando ele entrar, você vai pegar esse cabo de machado aqui, esse cabo de coisa que é um porrete, aqui esse cabo, e ele, a hora que ele vier com spray de pimenta, você dá no braço dele. Dá no braço desse capeta. Né? Quando ele vier com não sei o quê, aí ele tinha um outro porrete na mão. Porque ele estava dizendo assim, né? Hora que os fiscais, hora que a polícia, a guarda municipal for aí tentar te abordar, impedir você de se locomover, você desce o cacete nele. Mas ele não ia falar dessa forma, então ele falou que era esse capeta, porque aí quando esse diabo fazer isso, você dá nele. Né? Então, muitas vezes, a personalidade, a natureza humana, ela até tem vontade de fazer algumas coisas. Mas a nossa natureza, a nossa personalidade está sujeita ao Espírito. Então nós não fazemos. Porque prevalece a autoridade suprema. Eu sou súdito desse reino. E aí, trazendo para todas as áreas da vida, está entendendo ou não? Sim ou não? Eu sou súdito desse reino. Ele é a autoridade máxima. A vontade dele é que prevalece, e não a minha. Pois o reino de Deus não diz respeito ao que comemos ou bebemos. Diga comigo, mas há uma vida diga comigo, uma vida de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Esse é o reino. Esse é o reino. Uma vida de justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Pois o reino de Deus não consiste apenas, diga comigo, em palavras. Diga aqui, mas em? Quando eu faço uma oração, como nós fizemos lá, e quando eu faço na igreja, literalmente, primeiro o reino não consiste em palavras, é poder. É poder, não fica só em palavras não, porque palavra todo mundo pode falar. Mas em poder traz evidências. Nós somos autoridade. Nós somos autoridade na terra. A igreja é autoridade. Eu como igreja, você como igreja, você é autoridade. Nós temos o poder de mudar situações. Nós temos autoridade no mundo espiritual. Nós temos autoridade para repreender, combater o mundo espiritual. O demônio que está agindo. Essa casta que está agindo. Agora, não basta ter autoridade se você não usa. E não é só palavras. Poder. O reino não consiste em palavras. Tem resultado. Tem uma força que acompanha. Em resposta, Jesus declarou, digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus, diga comigo, se não nascer de novo. Sabe o que é o novo nascimento, gente?
essa reflexão que você tem que fazer. Você é o mesmo de alguns anos atrás? Você se reconhece ou não se reconhece mais? Porque o novo nascimento gera essa transformação. Não me reconheço mais. Não tenho nada do velho, não tenho nada do meu pai, não tenho nada da minha mãe, agora eu tenho do meu pai espiritual. Caráter, personalidade, natureza, a mente. É igual eu tenho dito nos últimos dias. Alguém falar assim, a hora que falar para você assim, fala assim, eu conheço o bispo, tive com ele muito tempo. Não conhece. Porque eu já não sou o mesmo do ano passado. Eu já não sou o mesmo do ano passado. Se eu não sou o mesmo do ano passado, como é que você me conhece? Não me conhece. Você esteve comigo. Mas para me conhecer, você tem que conviver comigo. Eu conheço a Deus. Convive com Ele? Tem intimidade com Ele? Anda com Ele? Respondeu Jesus, digo a verdade, ninguém pode entrar no reino se não nascer da água e do Espírito. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas, diga comigo, Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Que lindo! Em que temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Portanto, que todo Israel fique certo disso. Este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Diga comigo, Deus o fez Senhor e Cristo. Ele é o Senhor. Sabe o que significa ser servo? O servo não faz a sua vontade. O servo faz a vontade do seu Senhor. O servo serve. Eu estou com vontade, minha vontade não importa, eu sou servo. Eu vou fazer a vontade do meu Senhor. O Filho é a imagem do Deus invisível. O Filho é a imagem do Deus invisível e é supremo sobre toda a criação, pois por meio dele, diga comigo, pois por meio dele, todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra, todas as coisas que podemos ver e as que não podemos ver, como os tronos, reinos, governantes e as autoridades do mundo invisível, tudo foi criado por meio dele e para ele. Volta aqui, por favor. Diga comigo, tudo foi criado por meio dele e para ele. Tudo. Ele existia antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Diga comigo, ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Então, ele sendo cabeça, ele governa. O que prevalece é a vontade dele. Ele é o princípio supremo sobre os que ressuscitam dos mortos. Portanto, ele é o primeiro em tudo. Pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse no Filho. E por meio dele, o Pai reconciliou consigo todas as coisas. Por meio dele, o Pai reconciliou consigo todas as coisas, por meio do sangue do Filho na cruz,
o Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto nos céus como na terra. E isso inclui vocês. Só através de Jesus que nós somos reconciliados com Deus. Só através dele. Não tem uma outra forma. Que antes estavam longe de Deus, eram seus inimigos, deles separados por seus, diga comigo, deles separados por seus maus pensamentos então maus pensamentos e ações nos separam de Deus? Sim. Por isso que essa guerra é aqui, ó. A primeira guerra que travamos é aqui, ó. É dentro. Nosso problema não é fora, gente. Nosso problema é dentro. É vencer a guerra interna. Você pode prestar atenção que você acha que o problema é o que nós estamos vivendo. Se eu falasse para você aqui, ó, eu temo às vezes eu falar isso e alguns acabam não recebendo bem e se abatendo. Não é o meu temor, não é do temor no sentido de se você vai gostar ou não gostar. Minha questão é edificar a fé de cada um. E eu vou mostrar isso para você nos próximos dias. Só se concentre numa coisa. Para de se lamentar, para de reclamar. Vai crescer na fé. Desenvolva a sua fé. Eu estou com tantas coisas inexplicáveis. Tantas. Inclusive estou falando para você, como você explica a igreja? É a pergunta que eu estava fazendo. Você recebeu algum cartãozinho aí, de algum carnê, dizendo assim, você não contribuiu com o seu dízimo esse mês. Você não fez a sua oferta. Você recebeu alguma mensagem assim? Algum carnê? Uma duplicata da igreja? Da igreja não. Então, mas como é que a igreja tem sido sustentada, prosperada? Pessoas, eu tenho aqui 2, 3 pessoas aqui que estão me ouvindo agora, e elas sabem dos testemunhos que elas compartilharam comigo, porque Deus está cuidando. Deus está cuidando. Deus está manifestando a sua glória, mostrando a diferença. Mas bispo, num momento como esse, com tudo fechado, sim. Porque em momentos como esse, nós temos a oportunidade de mostrar a Deus a qualidade da nossa fé. Em quem nós temos crido? Confiamos ou não confiamos? Onde nós temos investido o nosso tempo? Onde nós temos investido o nosso tempo? Com o quê? E Deus responde, a palavra vai se cumprir. Então, se tem uma coisa que você tem que se preocupar nesse momento, esse momento é momento de crescimento, é momento de evolução, espiritualmente falando. Deus está falando aqui, todos os versículos que nós estamos lendo, nós estamos falando do reino de Deus, que é justiça. O que é justiça? Quando fala assim, me fez justiça, Deus me fez justiça, ou justiça foi feita, não foi dado a você o que é seu de direito? Sim ou não? Você recebeu o que é seu de direito? O reino é justiça. O reino é justiça. Você vai receber o que é seu de direito. Por isso que o Senhor está dizendo, clama a mim que eu vou responder, gente. Clama a mim. Quando eu recebi aquela palavra para trazer para vocês, se você não assistiu, vai lá, está lá, de ontem, foi postado ontem. O Senhor vem e diz assim, vocês estão dizendo que a cidade está assolada, está devastada, que nunca mais será habitada? Não, vou restaurar tudo isso aqui. Eu vou restaurar. Vocês vão comprar casas, vocês vão assinar as escrituras. Eu vou dar paz, prosperidade nesse lugar novamente. Não era para todos, era para o povo dele. Amém? É o que tem que entrar.
ficar com a palavra. Dia 1º agora, eu não sei nem quem é, talvez esteja aqui, ó, dia 1º, e eu sei que é daqui, né? Dia 1º agora, uma senhora glorificando a Deus por uma grande vitória que Deus deu a ela, devolveu de dízimo aqui 56 mil reais. Quanto que essa mulher recebeu? Falou, louvado seja Deus. Deus agindo, Deus se manifestando. Tenho testemunhos de outros aqui que são coisas estrondosas. Deus está agindo, agora eu vou gastar, onde eu vou colocar o meu foco? Minha energia. Que reino eu estou? Reino dos céus ou reino da terra? Reino de Deus ou reino, governo humano? Estou numa democracia, porque democracia todo mundo pode opinar. Você entendeu que existe uma diferença de democracia para teocracia? Democracia todo mundo tem liberdade para falar, teocracia não. Um Deus soberano, onde existe um rei soberano, ninguém. Existe uma vontade, uma autoridade. Esse é o reino. Um rei que é justo, um rei que é amor, não tem prazer no sofrimento dos seus, um reino de paz, um reino de prosperidade. Quem está entendendo, gente? Agora, porém, ele nos reconciliou consigo por meio da morte do Filho, no corpo físico. Como resultado, vocês podem se apresentar diante dele santos, sem culpa e livres de qualquer acusação. É preciso, porém, que continuem a crer. Diga comigo, é preciso, porém, que continuem a crer nessa verdade e nela, como? Permaneçam. O que é uma coisa firme? Não oscila, não se abala, é firme, está estaqueado. Não se afastem da esperança que receberam quando ouviram as boas novas, que foram anunciadas em todo o mundo, e que eu, Paulo, fui designado servo para proclamar. Não se afaste. E mais, o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu de novo, e então, cheio de alegria, diga comigo, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Por quê? Por que ele fez isso? Porque fala de tudo, porque o que ele tinha não era mais importante mais. O que se tornou seu tudo? Aquele tesouro, aquele campo. O reino dos céus é também como um negociante que procura pérolas preciosas, e encontrando uma pérola de grande valor, que se chama Jesus, foi, diga comigo, e vendeu tudo o que tinha e comprou. Antes ele tinha uma riqueza, agora essa se tornou a maior riqueza. É tudo. Relacionamento com o Senhor é assim, querido. Você entra com o seu tudo, ele entra com tudo dele. Não tem meio termo. Imagine, quando você entra com o seu tudo, com o seu 100%, porque com a mesma medida que a gente mede, a gente é medido. Então, se eu entro com o meu tudo, ele vai entrar com tudo dele. Quem sai ganhando nessa? Quem sai? Porque nós temos tudo do que para dar a ele? Né? É aquela frase que eu sempre digo, tem gente que fala assim, eu larguei tudo para servir ao Senhor. Aí eu sempre pergunto, tudo o quê? Eu sempre gosto de saber o que é tudo. Porque quando ela vai fazer a contabilidade do tudo, é tudo de angústia, tristeza, depressão, opressão, desespero, infelicidade, abandono, traição. É o tudo que muitos receberam, deixaram. Um mundo de dor, de decepção, de vergonha, de humilhação. Mas que tudo é esse que você deixou? Você não perdeu nada, querido. Você está ganhando. Porque essa vida triste e lamentável viveu lá fora. É verdade ou não é? Então, o que nós estamos perdendo? Nada. Só ganhando. Fique em pé, por favor, porque agora eu já extrapolei demais. Mas vale a pena, nós estamos tanto tempo sem falar, né?
Então agora a gente batia uma prosa aqui até mais tarde ainda. Com seus olhos fechados. Aliás, para a gente não perder tempo, já abre tua Santa Ceia, pega teu cálice aí, a ceia. Se você não recebeu na entrada da igreja, dá um sinal para os obreiros, eles vão levar até você. E quando você abrir, já segura nas suas mãos com seus olhos fechados. Com seus olhos fechados. Esse reino de justiça, paz e alegria no Espírito Santo é o reino que nós fomos chamados. É o reino que Deus tem para você. Olha que coisa linda. Reino de paz, justiça e alegria no Espírito. Alguma dessas coisas tem preço? Paz, justiça, alegria. Seja súdito desse reino. Seja servo desse rei. E que a autoridade dele seja suprema na tua vida. Não estamos numa democracia. Espiritualmente não. Existe um rei. Existe uma autoridade suprema. Seja súdito. Que o Senhor seja a maior autoridade na sua vida. Esteja a serviço desse reino. Que você pode ter certeza que você vai crescer muito. Esteja a serviço desse reino. E você será governado por ele. Antes da gente participar da ceia, eu quero que você agradeça a Deus por todo o bem que Deus tem te feito. Eu quero que você agradeça a Ele por todo o bem, todo. Você está vivo, você respira, a sua família foi guardada, as pessoas que você ama, está aí com você, ou está lá na tua casa, guardados, com tudo que nós passamos, Deus proveu, Deus cuidou, tem cuidado nos mínimos detalhes. Fala com Deus e agradeça a Ele por esse momento. Agradeça a Ele por tudo que Ele tem feito na tua vida. Ele tem feito maravilhas. Ele tem cuidado de você. Ele tem cuidado da tua casa. Ele tem cuidado da sua família. Ele tem provido na sua mesa. Agradeça a Ele, porque o mal não teve poder sobre a tua vida. É sendo gratos aonde nós estamos que nós vamos para uma medida maior. Então diga a Deus com toda a alegria do teu coração. Diga: Senhor, a verdade é uma só. Eu estou aqui para dizer ao Senhor obrigado. Obrigado por todo o bem que o Senhor tem me feito. Obrigado, Senhor, pela paz. Obrigado pela provisão. Obrigado porque o Senhor tem me guardado. Obrigado porque o Senhor tem guardado os meus. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus. Obrigado pelo que o Senhor fez. Obrigado pelo que o Senhor está fazendo. Obrigado pelo que o Senhor vai fazer na minha vida, Senhor. Obrigado, Senhor. Senhor, eu sou súdito do teu reino. Eu sou servo desse reino. Senhor, eu não estou numa democracia. Senhor, eu faço parte desse reino. Eu quero que o Senhor governe na minha vida. Eu quero que a tua vontade seja, meu Pai, autoridade suprema na minha vida, Senhor. Eu quero te servir, Senhor. Diga a Ele isso. Diga: eu quero te servir. Eu quero te servir, eu quero fazer a tua vontade. Diga a Ele. Diga com todas as lutas, com todos os desafios. Ele tem cuidado de você. Ele tem cuidado da tua família.
Ele tem provido na tua vida. Então seja grato a Ele, agradeça a Ele e diga: eu te louvo, eu te bendigo, eu glorifico o teu nome, eu te dou glórias e aleluias por todo o bem que o Senhor tem me feito, por todo o bem que o Senhor tem feito aos meus. Eu te agradeço, Senhor, eu te agradeço. Diga a Ele, diga, agradeça, santo, santo, santo. Oh, aleluia, aleluia, nós te amamos, Senhor. Hosana nas alturas. Hosana, 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 Hosana. São todas as coisas. Tudo é por Ele, é para Ele, é através dEle. Todas. São todas as coisas.